Queridos irmãos e irmãs, nós estamos terminando o trimestre, com a lição da Escola Sabatina, e hoje a lição de número 13 é a nossa última lição deste trimestre, como eu disse, cujo título é O Fim da Missão de Deus. E olha o que o apóstolo Pedro diz aqui para nós, no verso para memorizar, na sua segunda carta. Ele diz assim no capítulo 3, versinhos 11 e 12. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. É pesado, né, irmãos? Nos últimos dias, quando você e eu teremos que optar por vida eterna ou morte eterna, conforme nossa opção, nós teremos que passar por, se for a morte, passar por esse calor eterno, não é isso? Então, por isso que o Evangelho é pregado e nos é ensinado como fazer para conquistar o galardão maior, a nossa salvação em Cristo Jesus. E essa última lição, meus irmãos e irmãs, ela está calcada no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, em seus últimos capítulos, nada mais é do que um sinônimo, digamos assim, do que está escrito lá no livro de Ellen White, O Grande Conflito. Apocalipse, ele inunda a mente com cenas do fim. Por isso, tantas pessoas se assustam a lê-lo, mas é muito importante que leiam-o, porque, como eu disse, o livro de Apocalipse permeia, todas as cenas do tempo do fim. O clímax do livro, é o retorno de Jesus para libertar seus filhos. Essa é a ideia central, Os justos, vivos e fiéis, falecidos, desde a queda de Adão e Eva. E também fala muito também sobre a destruição de Satanás. Então veja que é um livro bastante importante que você e eu devemos ler até com uma certa frequência. Amém? As mensagens e a missão dos 3 anjos. Irmãos, muito se fala na Igreja Adventista, ou no seio dela, volta e meia alguém está pregando sobre isso, as 3 mensagens angélicas. É disso que eu quero falar um pouquinho, por isso que o título, nesse dia, numa segunda-feira, é as mensagens e a missão dos 3 anjos, Então, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, dos versinhos 6 a 12. Então, são 3 anjos ali. Então, o primeiro, que está lá no versículo 6, 6 e 7, mais precisamente, vem aquele anjo, o primeiro anjo, com aquela voz, vem proclamando ao mundo que abandone a besta e adorem a Deus. E ele faz uma outra recomendação ainda. Temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. Nós devemos, irmãos, ler e cada versículo procurar interpretar, orar, quem sabe, pedindo que o Espírito Santo nos capacite a entender a síntese daquilo que nós estamos lendo. Porque o anjo, ele vem ali, vem com um evangelho na mão, vem para salvar a humanidade, e ele faz ainda mais uma ressalva. Ele diz, olha, temam a Deus. O tempo do verbo não é temo, é temei, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, é chegada a hora, irmão, do seu juízo. Então, tema a Deus e dê-lhe glória. Essa é a ressalva que ele faz. Aí depois, eu não estou lendo aqui o versículo para vocês, eu estou dando a síntese, o que o anjo fala, né? Porque diz ali que ele vem ao meio-dia, aliás, no meio dos céus, né? No meio dos céus é um termo grego, quer dizer meio céu, né? Então, por que veio no meio do céu? Significando ali meio-dia, por exemplo, que é o horário mais claro, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, né? Então ele vem com esse evangelho anunciando já, e essa era a hora melhor para anunciar, porque é a hora do dia que é mais clara, capite? Mas aí você lê lá no capítulo 14 de Apocalipse, nos versinhos 6 a 12. O primeiro anjo vem no versículo 6 e 7. No versículo 8 diz assim, outro anjo, quer dizer, vi outro anjo, né? Dizendo, caiu a Babilônia. O que é a Babilônia, meu irmão? É o símbolo da prostituição. Então, quando o anjo diz caiu a Babilônia, ele está ali descrevendo, né, a vitória de Cristo sobre Satanás. Babilônia é símbolo de confusão, de prostituição, e essa caiu. O anjo vem dizendo, o segundo anjo, caiu a Babilônia, né? E é o símbolo da prostituição, como eu disse, né? Já o terceiro anjo, que está nos versinhos de 9 a 12, né, no capítulo 6, ele diz, aquele que adorar a besta beberá do cálice da ira de Deus. E a nossa Bíblia diz lá em Lucas, quem não é por mim é contra mim, né? Quem não ajunta, espalha. Então, aquele que adorar a besta, certamente beberá do cálice da ira de Deus, né? Aqui, diz o versículo, aqui está a perseverança dos santos. Quer dizer, você não deve adorar a besta, mas adorar a Deus, porque aí está a sua perseverança e a minha também. Às vezes nós achamos difícil ir na igreja, achamos ruim sair da nossa cama cedinho, né, para ir para a igreja. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e ir para a igreja, porque é uma questão de sine qua non, né? É uma questão de querer ou não, ou morte eterna, ou salvação eterna, ou vida eterna, né? Então é por isso que o versículo diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Então é isso que o anjo está pedindo. Então essa é a síntese das 3 mensagens angélicas. Cada pessoa, cada um de nós, depois de batizado, depois de trabalhar para Deus na igreja, depois de dar estudo bíblico, depois de falar de Deus, enfim, depois de cumprir os mandamentos,
com tudo isso, cada um de nós vamos ter que resolver e responder naquele dia: morte ou vida, vida ou morte eterna. Nós vamos ter que optar. O dia é hoje, o dia. A crise final. Irmãos, por que todos os grupos de pessoas importam para Deus? Você vê que Deus tem interesse em salvar a humanidade, sem nenhuma exceção e nem acepção de pessoas, né? Deus é todo amor, por isso ele tem interesse em todo e qualquer grupo de pessoas, né? Ele é todo amor e ele é justo. Fala-se muito também na volta de Jesus, que é onde se dará a crise final, né, que é o título da nossa lição hoje. E ele está retardando a sua volta. Por quê, irmãos? Simplesmente para dar tempo, para que todos se arrependam. Então, por que que nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas? É porque nem todos se arrependeram ainda, nem todos tomaram a sua decisão. E você que conhece a vida de Jesus, você que sabe o que Jesus espera de cada filho seu convertido, qual é o nosso papel? Jesus não voltou ainda porque ele está dando chance para esse pessoal. Ele está dando um tempo para que todos se arrependam. Só que essas pessoas não vão se arrepender com um estalar de dedo. Alguém vai ter que ir lá e mostrar para ele: olha, vai ser assim, assim, assim. Aí você vai ali usar do seu conhecimento, né? O que você aprendeu de graça, também de graça você vai dar um estudo bíblico, vai ensinar ele, enfim, trazer ele para o aprisco. São ovelhas que estão aí perdidas, né? Então, podemos afirmar que Deus tem interesse em todos os grupos, né? E porque ele ama toda a humanidade, né? Independente de raça, etnia, posição, né? Ou qualquer outro fator. Deus tem interesse em salvar você. Como nós iremos então reagir à morte de Jesus por nós, sabendo que sua vinda está próxima? Estamos vivendo já a crise final. Muito do que está acontecendo é bíblico, né? Foi profetizado, né? Então, qual vai ser a nossa reação diante de Jesus, diante de Deus? Porque, irmãos, a verdade é o seguinte: quando ele voltar, isso também é muito dito por aí, quando ele voltar, haverá apenas dois grupos. Aqueles que submeteram a autoridade de Satanás e também aqueles que submeteram plenamente à vontade de Deus. Então haverá esses dois grupos. Logo, aquele que se submeteu à autoridade e à vontade de Satanás, é claro que irá para o lago de fogo, terá a perdição eterna, não é isso? Morte eterna. Por outro lado, na contrapartida, é claro, aqueles que se submeteram, né, plenamente a Jesus, né, certamente esses receberão aquilo que eu sempre digo, né, o galardão final, né?
salvação em Cristo, onde você vai viver num lugar santo e Deus estará com você lá. A diferença é aquela que você já sabe, lá não haverá dor, não haverá doença, né? Não haverá contendas, né? Não haverá discussão nenhuma, não haverá morte, etc. Você vai poder brincar com os animais, é o verdadeiro paraíso, né? Então eu te pergunto, vale a pena nós desfrutarmos de algumas coisas que são transitórias enquanto estivermos aqui nessa terra e perder a nossa salvação? Ou é melhor você ser uma pessoa reta, temente a Deus, buscar as coisas de Deus e obedecê-lo para fazer jus a uma vida no paraíso? Pense nisso, é importante. Então, é o que está em jogo. Faço votos que você opte para ser um servo fiel, um servo de Deus, e que ore por mim para que eu também me transforme num servo melhor, um servo de Deus. Amém? Êxito na missão. O que seria isso? Êxito na missão. Essa resposta pode variar de irmão para irmão e certamente muitos diriam que um número crescente de batismo, por exemplo, a plantação de novas igrejas em novos lugares, igrejas grandes, enfim, poderíamos também dizer que êxito na missão seria arrebanhar, né, pessoas através da rádio, da televisão, da internet, enfim, nós podemos aqui classificar muitas coisas como coisas boas e até como êxito na missão, não é verdade? Mas nós já vimos que o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos de todos os grupos e de todas as pessoas na terra. Esse é o êxito maior da missão, tornando-os, né, discípulos leais de Jesus, envolvidos em sua missão. Então, esta resposta eu quero crer que se encaixa e se enquadra melhor para responder o que seria um êxito na missão. Porque a missão, ela tem começo, meio e fim. E a missão que nós estamos falando aqui é a conclusão da missão. Então eu tenho que pregar o evangelho? Tenho. Eu tenho que trazer criaturas ao batismo? Claro. Mas isso talvez não seja tudo. Seja bom, mas talvez não seja tudo. Porque a missão de Deus, né, nós já vimos que o objetivo é salvar os perdidos de qualquer grupo aqui na Terra. Ponto. Deu para você entender? Que coisa boa. Irmãos, nós temos aqui alguns versículos que nos vão falar sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Jesus. Por exemplo, Paulo fala lá no livro de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, ele diz que essas pessoas têm o caráter melhor purificado, passam a ser pessoas mais puras, e você certamente terá outras respostas, e eu estou aqui reduzindo o texto para não tomar muito tempo, quem sabe, né? Já Isaías, no capítulo 30, versículo 21, e também apóstolo João,
capítulo 10, verso 27, eles nos dizem que essas pessoas, né, têm um caráter mais ilibado. Quando eles se tornam seguidores de Cristo, eles ouvem a voz do Espírito Santo. Já Paulo novamente escreve em 2 Tessalonicenses, e João novamente, Tessalonicenses 2, de 9 a 11, perdoe-me pela gafe. Então fica anotado aí para você, 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, de 9 a 11. Se você quiser anotar, fique à vontade para depois você fazer uma dissertação melhor. Dizem que os novos conversos, eles andam na verdade. Essa é a nossa obrigação, irmãos, esse é o nosso dever. Andar na verdade, porque Cristo é a verdade. Nós somos seguidores, embaixadores de Cristo. Devemos, portanto, andar na verdade. Já na 1 João, capítulo 1, versículo 9, que você conhece, também está lá em Apocalipse 7, versículo 14, diz que eles são justificados pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, você, uma vez justificado pelo sangue derramado de Jesus na cruz, quem será contra você? Você está justificado plenamente. Levante a cabeça, tenha um foco, direcione o seu foco para Jesus. Saia da zona de conforto. Quando eu falo isso para você, irmão, mais do que nunca, vale para mim também. Eu não estou isento de nada daquilo que eu falo, porque sou pecador igual a você. É isso? Mas nós, uma vez batizados, convertidos, morrendo para o velho homem agora, então nós devemos, né, e somos justificados pelo sangue de Cristo, nós devemos andar na verdade, ouvir a voz do Espírito Santo, sermos puros e sermos honestos. Amém? Faço votos que você tenha colhido alguma coisa dessa lição que fala do êxito na missão. Então, nosso êxito na missão é esse. Uma vez batizado e convertido, nós seremos outras pessoas, honestas, né? Puros, pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, pessoas que andam na verdade. Por que tudo isso? Porque foi missão concluída. O livro de Apocalipse, meu irmão, capítulo 21, os versinhos de 1 a 4, nos faz uma descrição ali, ou seja, nos mostra, né, como será o cenário, né, na nova terra, o que nos aguarda, né, na nova terra, né? Então, diz ali o seguinte: não a morte, quer dizer, não mais a morte, não mais a dor, nem pranto. Diz também que Deus habitará com os salvos. Isso tudo vai significar o rio da vida, a árvore da vida, né? Que paraíso será a nova terra. Olha a chance que Deus nos dá, sendo nós perdidos, né? Ele envia seu Filho para morrer por todos os teus e os meus pecados, nos dando aí então chance de salvação em Cristo. E Ele está voltando, e nós estamos sendo advertidos, né? Então, que terra é essa? O que nos aguarda, né? Não haverá morte, não haverá dor, não haverá contenda, enfim, Deus habitará conosco, enfim. A morte e o pecado não mais existirão. Satanás
e a maldade estarão destruídos. Isso é João falando, né? Quando ele recebeu, né, aquela revelação de Deus, né? Então, a terra que está sendo guardada e preparada para você e para mim vai ser uma maravilha. Por quê? Porque Deus sempre tem para ti e para mim o melhor. Agora, o que se pergunta? A igreja está pronta, está preparada para receber e acolher e disciplinar esses novos conversos que você está trabalhando em favor deles? E eu pergunto, você está preparado para viver nessa nova terra? Eu estou preparado para viver nessa nova terra? Faça uma avaliação, uma autocrítica. E se você chegar à conclusão que não está preparado, lembre-se, Deus não voltou ainda. Ele está dando tempo a você e a mim para que nos arrependamos ainda no tempo certo, ok? Faço votos que você esteja preparado, que sua igreja também esteja preparada para acolher esses novos conversos. Amém? Deus está nos dizendo através de Apocalipse capítulo 21, de 1 a 4, né? Que a missão está sendo concluída e assim será na terra que está preparada para você e para mim. Amém? Irmãos, concluindo esta lição, eu poderia dizer que o resultado do grande plano de redenção é reconciliar o mundo com Deus de maneira completa. Se você analisar tudo que foi dito lá na primeira lição até a última agora, você vai ver que o resultado disso é reconciliar o mundo de Deus, né? A humanidade, né? Reconciliada com Deus de uma maneira completa. E não somente a humanidade, né? Será redimida, mas também a terra como um todo, né? Para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes. Então, o plano de salvação eterna aponta para isso. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Vou ler de novo aqui, ó. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Quem escreveu isso? Ellen White, no livro dela, né? Patriarcas e Profetas, na página 290. Que lindo, né? Você e eu, né? Receberemos o reino e possuiremos para todo sempre, de eternidade em eternidade, né? Coisa linda, coisa bonita. Então fica aí, irmãos, esse auxílio para você estudar mais. Eu também devo estudar mais para ter em mente que Jesus tem um plano de salvação para você e para mim, que durará de eternidade em eternidade. Para isso, tenho que correr atrás, fazer as coisas de Deus, ler a Bíblia, fazer a lição, orar, ter um sistema de buscar a Deus, enfim, né? Cada um ore e veja qual é o plano que Deus tem para você, tá bom?
Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.